Shalom! Começando este dia com Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Hoje é segunda-feira, 11 de maio de 2026. Que o Senhor nosso Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Que o Senhor nosso Deus ilumine o meu caminho e o caminho de vocês, aonde quer que nós possamos pisar a planta dos nossos pés. Que nós possamos sentir a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Que possamos dizer assim também: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Hoje nós vamos falar sobre batismo e vamos começar pelo exemplo de Jesus. Jesus nos deu um grande exemplo de como deve ser, realizado um batismo, Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão. E João Batista era o seu primo. Então Jesus foi batizado por imersão e não por aspersão. Então a Bíblia indica que o batismo tem que ser realizado por imersão, seguindo o exemplo do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Vamos à Bíblia então? A voz é minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Amém? Livro de Mateus, capítulo 3, do verso 13 ao verso 17. Acompanhe comigo. Por esse tempo, dirigiu Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João Batista o batizasse. Amém? E olha só o que João disse aqui no verso seguinte, no verso 14. João Batista disse assim: eu, porém, que preciso ser batizado por ti, e não o Senhor ser batizado por mim. Mas Jesus diz assim: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim, dizendo isto. João ainda não tinha entendido o propósito do batismo de Jesus. Mas João depois, então, ele compreende. No verso 15, mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim como nos convém cumprir toda a justiça, então João admitiu. João, então, batiza Jesus. Verso 16, batizado Jesus saiu logo da água. Eis que os céus lhe abriram, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba. E uma voz vinda do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou seja, em quem tenho prazer. Ali então estava a presença da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A voz que veio do céu dizendo: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. A voz de Deus. O Espírito Santo desceu em forma de pomba e o Filho estava ali em corpo presente. Então nós vimos aí o exemplo que Jesus nos deu, certo? O livro de Atos vem falando sobre o Pentecoste, Pedro ali no dia do Pentecoste, ele fez uma pregação maravilhosa, E 3.000 pessoas se converteram e foram batizados para a honra e glória de Deus. Amém? Então vamos lá. Atos capítulo 2, verso 38. E Pedro lhe disse: arrependam-se, cada um de vocês, e seja batizado
em nome de Jesus Cristo. Amém? Para perdão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então, ali em Pentecoste, Pedro pregou, 3.000 almas se converteram e foram batizadas. Ainda em Atos, capítulo 22, verso 16, vem falando sobre o batismo do apóstolo Paulo, né? Apóstolo Paulo, no caminho para Damasco, ele caiu, perdeu a visão e ali Deus apareceu para ele. O apóstolo Paulo, ele era perseguidor dos cristãos, do povo de Deus. Mas Deus tinha um plano para a vida dele, como Deus tem um plano para a minha vida e como Deus tem um plano para a sua vida. Certo? Então vamos lá, Atos 22:16. E agora, por que você está esperando? Aqui foi Ananias que disse para Paulo. Paulo recobra a sua visão, certo? E ele tinha ido até a casa de Ananias, certo? Jesus o levou até lá. Então, veja bem, o que você está esperando? Levanta-se e seja batizado, né? E lave os seus pecados, invocando o nome dele. Dele quem? O nome de Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo também foi batizado. Voltamos novamente falando do batismo. Aliás, toda a pregação aqui hoje, toda a mensagem é sobre o batismo. 1 Pedro, capítulo 3, verso 21, lemos assim: o batismo que corresponde a isso, agora vos salva, não como remoção de sujeira, certo? Sujeira do corpo, mas como um apelo a Deus por uma consciência mediante a ressurreição de Cristo Jesus. Então veja bem, aqui Pedro, o apóstolo Pedro, aqui então, ele exorta as pessoas a seguirem o exemplo de Cristo Jesus. O que significa o batismo? Vamos lá. O batismo significa a morte para o pecado, a morte daquele velho homem, a morte daquela velha mulher e um novo nascimento. O batismo é um novo nascimento. Então é isso que significa o batismo, certo? Vamos lá ver o que Jesus disse agora, né? João, capítulo 3, verso 5. Jesus respondeu: em verdade vos digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aqui, nesse episódio, Jesus estava tendo uma conversa com Nicodemos. Nicodemos era um homem muito rico e era um homem muito importante na sociedade. E ele foi procurar Jesus à noite, certo? Com medo de ser abalada a sua reputação. E Jesus disse para ele, né? Vou ler novamente. Em verdade vos digo, né? Que se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Isso é o próprio Jesus que está dizendo. Eu apenas sou um instrumento nas mãos de Deus para levar a mensagem a vocês. Marcos, capítulo 16, verso 16. Diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Quem, porém, não crer será condenado. Então, veja bem. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Certo? Isso aqui é Jesus que disse. Ele estava conversando com seus 11 discípulos, né? E ele ainda disse assim, mais ainda, ó: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, para que todos aceitem Jesus como Salvador de suas vidas e sejam batizadas
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você que está me assistindo nesse momento ainda não entregou a sua vida a Deus e deseja ser batizado, entrega a sua vida a este grande Deus e seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? Seguindo o exemplo do Mestre Jesus. Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Aqui, novamente, Jesus dizendo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou repetir, Jesus disse, Mateus 28, 19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Aqui Jesus orienta os seus discípulos a pregar o evangelho do reino, né? Para todas as nações, para todos os povos, né? É isso que está acontecendo hoje. O evangelho está sendo pregado. Aquele que aceitar vai ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus por isso. E Jesus disse que quem crer será salvo, será batizado e será salvo. Aquele que não crer já está condenado, certo? É Cristo Jesus dizendo, é a palavra de Deus dizendo. Livro de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13, diz assim, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, certo? Em um só corpo, quer seja grego ou judeus, quer seja escravo ou livre, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Aqui fala da unidade da igreja de Cristo. Cristo Jesus é a igreja, ele é o cabeça e nós somos os membros. Então ele está pedindo que nós possamos estar unidos, né, em um mesmo pensamento, em um mesmo objetivo, que é segui-lo rumo às mansões celestiais. Amém? Atos ainda fala novamente aqui do Pentecostes, né? Atos 2, capítulo 2, verso 41, vem dizendo, né? Assim os que aceitaram a sua palavra e foram batizados, né? No dia do Pentecoste, 3.000 pessoas, para a honra e glória do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Romanos capítulo 6, verso 3 e verso 4 diz assim, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, né, pela glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então veja bem, meus irmãos, aqui vem falando da morte de Cristo Jesus, né? Ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos sepultados na sua morte. Então veja bem, o batismo, como eu disse, é uma morte para o velho eu e um novo nascimento para o novo eu, certo? Veja bem, meus irmãos, livres do pecado pela graça, mas essa graça que Deus nos concedeu de entregar seu único filho na cruz do Calvário por mim, por vocês, essa graça, ela não foi uma graça barata. Ela foi uma graça, certo, que custou a vida do nosso Salvador Jesus Cristo por vocês e por mim, certo? Veja bem, meus irmãos, que nós possamos dar valor à morte de Cristo Jesus. E para a gente concluir, Gálatas, capítulo 3, 27, diz assim, pois todos vocês foram batizados em Cristo. Então,
se revistam de Cristo Jesus, o Senhor da glória. Amém? Oremos. Grandioso e eterno Deus, em nome e por amor de Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por nos trazer mais esta mensagem de fé e de esperança. Você ainda, meu irmão, que ainda não foi batizado, você, minha irmã, que ainda não foi batizado, entregue as suas vidas nas mãos deste grande Deus. Porque Jesus te ama e Ele quer te salvar. O nosso Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então é agora, a hora é agora. Não deixe para depois, porque depois pode ser que seja muito tarde. E hoje Cristo quer te salvar. Amém? Em nome de Jesus, amém e amém. A voz foi minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Amém? Shalom!